Olá, bem-vindo a mais um vídeo treinamento do Manual da ASA, Ação Solidária Adventista. E neste último capítulo, nós vamos falar sobre atenção a emergências e desastres. Um assunto muito importante para você que está aí assistindo a esse vídeo, a todos esses capítulos que mostraram até agora muitas informações importantes. E neste especificamente nós vamos fechar aí com mais essas informações dos nossos convidados. Estamos aqui recebendo Edilaura Ferreira, assistente social e colaboradora da ASA de Salvador. Obrigada mais uma vez, Edilaura, pela presença. Eu é que agradeço. Ao lado da Edilaura, Paulo Lopes, diretor da ADRA Brasil. Muito obrigada, Paulo, também por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui outra vez. Direto de Salvador, Bahia, assim como a Edilaura, a Divânia Miranda, que é diretora da ASA da Igreja Central de Salvador. Muito obrigada, Divânia, por estar aqui conosco. Prazer. E aqui do meu lado, o pastor Evandro Fávero, coordenador da ASA da União Sul Brasileira. Muito obrigada, viu, pastor? Obrigado também, é sempre um prazer estar aqui. Já vamos começar com a primeira pergunta. O que sabemos a respeito de emergências e desastres e como esses conhecimentos podem ser importantes para a ASA? Olha, Carmen, à medida que o tempo do fim se aproxima, as catástrofes, elas vão aumentar, as emergências. Nós já temos visto isso, né, Com pastor? certeza. E nós temos que estar preparados para atuar nessas emergências. Quando o assunto é emergência, nós temos que nos atentarmos para algumas orientações. E você que é diretor ou diretora da ASA, você tem que compreender bem essas orientações. Por exemplo, você deve assegurar que tanto você quanto a sua equipe, os seus colaboradores, vocês sejam treinados em atenção à emergência. Este é o primeiro conselho. O segundo conselho, vocês também têm que treinar para que estejam organizados de uma forma a responder rapidamente a uma situação de emergência. Lembre-se sempre, numa situação de emergência, nós temos que ser rápidos na nossa resposta. Uma terceira orientação muito importante, você deve manter aí na sua igreja um estoque de materiais. O que deve constar nesse estoque? Por exemplo, aqueles materiais básicos, de necessidade básicas das pessoas, não é, durante uma emergência, por exemplo, alimentos, roupas, cobertores e etc. Vocês também têm que manter materiais de limpeza, podem ser vassouras, escovões, água sanitária, que também são muito importantes no momento em que as pessoas enfrentam uma situação de emergência. Uma outra orientação interessante e importante, vocês mantenham uma lista com o telefone do bombeiro, da Defesa Civil ou da polícia local, porque numa situação de emergência é importante você saber exatamente onde ocorreu, qual a extensão e qual a gravidade desta emergência. E finalmente, você deve manter uma lista com os contatos da sua equipe, dos seus colaboradores, principalmente dos coordenadores que vão entrar em ação quando a emergência ocorrer. E vale lembrar também, Carmen, muito importante, é que quando nós falamos em estoque de mercadorias, como eu mencionei, é que eles devem ter o cuidado de monitorar e renovar esses estoques, principalmente com relação aos materiais perecíveis, não é? E também nós temos que entender que um material nunca deve estar estocado por tanto tempo que ele chegue ao ponto de deteriorar-se. Isso é muito importante. Didaticamente, existem 4 fases de atuação em emergências e desastres. Eu gostaria que vocês nos explicassem quais são elas e o que se faz em cada uma dessas fases. As ações de mitigação ou prevenção, elas visam a reduzir ou eliminar os impactos dos desastres. Ou seja, é uma ação mais de prevenção. Ações de preparo. Precisamos ter uma reserva financeira e pessoas treinadas para isso. E também voluntários que poderão estar auxiliando. E toda a igreja pode ser treinada nesse aspecto e procurar o conhecimento para esse treinamento no manual de ASA. Está tudo lá bem explicado, Bem né, explicadinho. Nós temos então a fase da resposta, que é aquela que ocorre logo depois que a emergência aconteceu. E nesta fase, a nossa prioridade é a proteção à vida, aos bens e a propriedades. A quarta fase, que é a ação de recuperação, como a própria palavra diz, recuperar, trazer essa pessoa à sua realidade. Como é que se dividem e também se coordenam os trabalhos da ADRA e da ASA em casos de emergências e desastres? Bom, a ADRA, ela representa a Igreja Adventista perante autoridades e doadores também. E ela deve coordenar
toda a resposta em caso de emergência. A ASA apoiará a ADRA em todos os detalhes e também treinando pessoas para que ocorra a melhor maneira possível. Portanto, nós vemos aqui que ADRA e ASA devem trabalhar de forma coordenada numa resposta à emergência. Mais uma vez confirma, não é, Paulo? A ADRA e a ASA, elas não se excluem, elas se irmanam nesse trabalho. Trabalham juntas. Né? Bom, nós sabemos também, né, que o papel desempenhado pela ASA em situações de emergência e desastre depende do fato dela estar ou não ali inserida na área de desastre, na área afetada por essa emergência ou por esse desastre. O que eu gostaria de saber de vocês é o que a ASA deve fazer quando a igreja está no local do desastre. Olha, se a igreja está no local do desastre, ela deve ser um ponto de apoio. Mas mais do que um ponto de apoio, é um ponto de conforto, um ponto de auxílio e, principalmente, um ponto de esperança. Neste caso, então, o importante, o primeiro passo a ser tomado é fazer-se uma avaliação dos danos que o desastre causou à estrutura da igreja e aos seus membros. Fazer-se um levantamento de danos. E o segundo passo, então, é o pastor, juntamente com a comissão da igreja e o diretor de ASA, não é? Eles vão se reunir e eles vão ponderar, então, que tipo de necessidade a igreja está em condições de atender as pessoas, não é? Da comunidade. Tanto na questão da resposta imediata àquela emergência e também considerando uma situação de longo prazo. E é nessa hora, Divânia, que se contacta a ADRA. É muito importante contactar a ADRA e ela irá coordenar todo o trabalho. Além disso, também a igreja local pode também ser um local de abrigo, de planejamento e de distribuição das doações. É nesse momento que a diretora de ASA ela pode trabalhar com os seus mutirões, doações, se assim fizer necessário. Mas o que acontece quando a igreja não está no local do desastre ou de uma emergência? Como é que ela deve atuar? Ela deve pedir orientação à ADRA para saber quais são as doações necessárias para aquela ocasião e também quais os voluntários úteis para executar o trabalho. E a igreja pode também tornar-se um ponto de referência para coleta, recebimento de doações e envio de doações. Ela também pode ser um ponto onde os voluntários serão cadastrados e, obviamente, ela será um lugar de oração. Oração pelas vítimas, pelos familiares das vítimas e também por aqueles que estão atendendo ao desastre no local onde ele ocorreu. Bom, a gente sabe, percebe muito claramente que a reação das pessoas quando ocorre um desastre normalmente é de muita comoção, né? Elas ficam extremamente sensibilizadas, podendo ou não se aproximar de Deus. E a pergunta que eu faço a vocês é que, diante dessa perplexidade, dessa comoção que envolve as pessoas quando acontece uma catástrofe, como é que nós podemos ajudá-las espiritualmente nesse momento? Em primeiro lugar, aceite o estado emocional delas. Seja empático. Sabe, as pessoas passam nesse momento por dor, perda, medo, incerteza. As pessoas perdem não só bens, algumas perdem familiares e outras perdem simplesmente a sua história. E aí podem se voltar contra Deus numa hora dessa, né, pastor? Exatamente. E aí, então, é importantíssimo esse apoio espiritual, a aceitação. A empatia, a aceitação dessas pessoas, não acusá-las, não criticá-las, mas entendê-las. Pastor, é preciso ter um olhar diferenciado e buscar entender os problemas dessa pessoa e, de alguma forma, ajudá-la a resolvê-lo. Aproxime-se com jeitinho, deixe ela abrir o coração, falar dos sentimentos, encoraje ela e dê a ela um apoio e esperança que ela tanto precisa nesse momento. E muito importante, se você se deparar com um caso em que esteja aquém ou além da sua capacidade ou seu treinamento para atender de forma efetiva, seja prudente, indique ou encaminhe essa pessoa a um serviço ou a um profissional que saberá como lidar com a complexidade e com as dificuldades daquele caso.
Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, a participação de todos ao longo dessas 8 videoaulas, esse treinamento que é intensivo, que bate nessa tecla de trabalharmos unidos para levarmos alento, levarmos a restauração material e principalmente a restauração espiritual para as pessoas, por meio da solidariedade e sempre apoiados no amor de Cristo, tendo a Ele como exemplo. E eu agradeço também a você que nos acompanhou aí ao longo dessas 8 videoaulas nesse treinamento do Manual da Ação Solidária Adventista, a ASA, que tenho certeza aí que depois de aprender tanto com os nossos convidados aqui, pessoas que têm experiência nessa área, você vai implantar rapidamente, de maneira eficaz, a ASA aí na sua igreja. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês, que Deus nos abençoe a todos, Amém. a você aí que está nos acompanhando. E, claro, nós deixamos uma palavra de meditação, para que você reflita, para que você se contagie e também possa ser uma luz para contagiar a todos aí à sua volta, no sentido da ação solidária adventista. Fiquem com Deus e muito obrigada pela sua participação. Cada ato de justiça, misericórdia e benevolência produz melodia no céu. O Pai contempla do seu trono os que praticam esses atos de misericórdia, conta-os como seu mais precioso tesouro. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Cada ato de misericórdia feito aos necessitados, aos sofredores, é referido como feito a Jesus. Beneficência Social, página 314.